Olá, amigos da Solar TV. Hoje, uma nova temática técnica aqui com o nosso amigo João Souza da Icore. João, seja bem-vindo. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui, mais um dia aqui na Solar TV. E vamos falar hoje de arco elétrico em sistemas fotovoltaicos. Eu queria que você falasse, João, para a gente um pouquinho sobre essa temática. Ricardo, tudo bom? Então vamos lá. Falar de arco elétrico em sistemas fotovoltaicos é um assunto bem complexo, tá? Então a primeira coisa que eu já vou dizer assim, o que a gente for falar aqui não vai esgotar o assunto. É muita coisa, tem muitas informações que dá para ser discutido. E aí eu vou tentar falar rapidamente sobre algumas, né? Mas basicamente tudo começa no fato de você ter alguns sistemas fotovoltaicos que trabalham com tensões em corrente contínua mais altas. Então vamos lá. Quando você tem aquela topologia de strings, né, de séries de módulos, você coloca um módulo em série com outro e as tensões vão se somando. Então vamos lá, eu tenho um módulo, por exemplo, que ele tem 40 volts de tensão de circuito aberto. 40 volts é só um módulo. Aí você coloca um outro módulo em série com ele, vai dar 80. Mais um, 120. Mais outro, né? E aí vai aumentando. Aí você tem sistemas fotovoltaicos que tem 600 volts, 700, 800. Hoje você pode fazer sistemas fotovoltaicos com até 1.500 volts em baixa tensão, né, de corrente contínua. Então, isso está estabelecido lá na 5410, tá? Instalações elétricas de baixa tensão. Baixa tensão em corrente contínua são tensões até 1.500 volts. Baixa tensão em corrente alternada são tensões até 1.000 volts. Então, nada impede que você use, né, até 1.500 volts, tanto é que a gente tem módulos hoje no mercado com suportabilidade até 1.500 volts. Isso significa que aquele módulo, né, com suportabilidade até 1.500 volts, eu posso fazer uma string que dê 1.500 volts que não vai danificar, né, aquele módulo, principalmente a parte de isolação, né, resistência de isolação dele. Só que aí, quando você começa a ter tensões CC mais altas, você começa a ter o surgimento de arco elétrico em algumas situações. Então, vamos lá. Tem mais uma coisa que eu preciso citar. A NR10, ela fala do que é extra baixa tensão. São tensões de segurança. Tensões até 120 volts em corrente contínua é considerado extra baixa tensão. Tanto é que a própria NR10, que fala sobre segurança em instalações elétricas, ela nem considera, né, tensões abaixo de 120 volts na elaboração da norma regulamentadora. Tudo que está abaixo de 120 volts não se aplica na NR10. Por quê? Porque é uma tensão de segurança. Isso estou falando de corrente contínua, tá? Aí, quando você começa a ter tensões maiores do que 120 volts, aí começa a ter o surgimento de arco elétrico. E arco elétrico são temperaturas muito altas, tá? Para quem nunca viu, né, o arco elétrico é o princípio de funcionamento da solda. Você tem temperaturas ali acima de 3.000 graus Celsius, que é a temperatura para fundir metais, então é alta temperatura. E sem falar que aquilo ali é uma corrente elétrica que está circulando através do ar. Então, você tem um risco, além do risco de queimadura, você tem o risco de choque elétrico, você tem o risco de incêndio, né? Então é um fenômeno, né, uma situação bastante perigosa, o arco elétrico. E aí tem regulações, tá, normativas, guias, né, várias recomendações e normas mundo afora falando sobre arco elétrico. Na parte de arco elétrico em corrente alternada, você tem que ter algumas proteções, tá? Isso está na 5410, existem equipamentos que são vendidos para detecção e interrupção de arco elétrico, para instalações elétricas em indústrias, tá? Agora, quando a gente fala de arco elétrico em sistemas fotovoltaicos, basicamente a gente está falando lá do lado CC, tá? Não que não possa ocorrer do lado CA, mas do lado CA
É baixa tensão, o arco elétrico é mais fácil de se extinguir, né? E é corrente alternada, então é mais fácil de se extinguir. Agora, corrente contínua e pelas tensões de sistemas fotovoltaicos que você tem a ligação em série de módulos, aí é mais complicado, né? Aí existem normativas internacionais que falam que você tem que colocar um circuito de detecção e interrupção de arco elétrico, que aí ele vai atuar, na hora que ocorre o arco elétrico, ele já desliga o equipamento, né, corta a corrente, e aí você protege a sua edificação contra um incêndio, você protege os instaladores, né, você protege pessoas, né, pessoas e propriedades. E também corpo de bombeiros, né? Se durante um incêndio, por exemplo, que pode não ter sido causado nem pelo sistema fotovoltaico, o fogo começa a atacar as instalações, de repente se danifica ali e o próprio fogo inicia um arco elétrico, né, porque ele danificou um condutor. O bombeiro ele tem que saber lidar com essa situação também, né? Imagina um bombeiro subindo num telhado e cheio de cabo energizado ali passando, né, e ele tendo que apagar um incêndio ali. Então, existem várias diretrizes internacionais que falam sobre instalações, diretrizes para corpo de bombeiros e diretrizes para instalações elétricas, tá? Justamente por conta de problemas com incêndios e arcos elétricos. Tá. Ô, João, agora só uma dúvida. Quando a gente fala da tecnologia MLPE, quando a gente fala de microinversores e otimizadores, isso é mais seguro para uma edificação, correto? Exatamente. Quando a gente fala agora de eletrônica de potência a nível de módulo, a gente já não está mais falando de módulos ligados em série, fazendo grandes séries de módulos, tá? A gente está falando de, no máximo, 2 módulos em série. É o caso dos otimizadores da SolarEdge, por exemplo. Você liga 2 módulos em série, liga ele no otimizador, né? É assim que ele fica ligado e funcionando. 2 módulos em série vai dar 80 volts, 90 volts, né? Depende da VOC do módulo, mas vamos lá, 90 volts está ainda na extra baixa tensão. E uma outra característica muito importante dos otimizadores é que você liga vários pares de módulos em série, né? 2 módulos aqui, um otimizador. 2 módulos aqui, um otimizador. Os otimizadores são ligados em série. Só que quando você desliga o inversor ou falta energia da concessionária, né? Se você desligou o equipamento, a tensão de cada otimizador ela cai para 1 volt. E aí você tem uma tensão de segurança de qualquer forma, né? Então imagina você com uma instalação, uma série de otimizadores. O máximo permitido são 30 otimizadores em série, dá 60 módulos numa string de otimizadores. Só que esses 60 módulos vai dar 30 volts. É tensão muito segura, né? E isso, para dar uma string de 30 otimizadores, 60 módulos, a gente já está falando de potências de módulo de 100 watts, tá? Quando você está trabalhando com os módulos de potências maiores agora que a gente tem no mercado, né? Aí são strings menores. A maior eu acho que eu já vi sendo executada foi uma de 42 módulos, que é módulo de 330. E aí chega no limite, você tem que finalizar a string. Então 42 módulos vai dar 21 otimizadores. 21 otimizadores em série vai dar 21 volts. Entendi. Tensão menor do que a tensão de uma bateria de carro, né? Você fica totalmente seguro quando o sistema está desligado, fazendo uma manutenção, né? Então tem essa característica. Para os microinversores, melhor ainda. Você tem no máximo um inversor por canal. Você não tem série de módulo. Então, qual é a tensão que você tem? 40 volts, 45 volts, é a tensão do próprio módulo. E aí, lembrando que para você fazer um comissionamento, uma das tarefas é medir ISC do módulo. Você pega e curto-circuita positivo com negativo do módulo, mede a corrente de curto-circuito que está passando, comissionou ali o módulo. Lógico, mede a VOC também, mas você pode até curto-circuitar um positivo e negativo do módulo para medir a corrente de curto-circuito e tirar. Isso é uma operação super segura. Então, nem gera arco elétrico isso, né?
Então, é muito mais seguro ainda com o microinversor, porque você nem tem módulos em série, você não tem strings, né? A tensão máxima é a tensão do próprio módulo, um módulo só. Então, não é uma tensão também que vai gerar um arco elétrico. Então, é uma característica de segurança, né? Muito importante. Você não tem problema de geração de arco elétrico em corrente contínua quando você está usando um microinversor. Aí, pessoal. Pelo menos o microinversor da Persistence, que aí é um MPPT para cada canal do microinversor, né? Sim, traz mais segurança, mais controle ali para um combate, né, a um eventual incêndio, alguma coisa que acontecer, você tem um segurança. Exatamente. E até tem mesmo... várias diretrizes no mundo que falam sobre arco elétrico, detecção e interrupção de arco, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, e aí quando eu falo Reino Unido é Inglaterra, Irlanda, né? Está se discutindo ainda essa questão da detecção e interrupção do arco elétrico, ainda a nível de Brasil, tá? Mas ainda não teve nada definido, né, de obrigatoriedade ou não desse dispositivo de segurança. Eu defendo que esse dispositivo de segurança tenha que ter nos inversores, afinal é um item de segurança e a gente não quer que tenha nenhum caso, né? Um caso fatal já é o suficiente para ser motivo de ter um dispositivo de segurança. Com certeza. Tá aí, pessoal. Hoje a gente conversou um pouquinho então sobre arcos elétricos em sistemas fotovoltaicos. Conversei com o João Souza da Icore. João, muito obrigado por sua participação e trazer essas temáticas técnicas aqui para a TV. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem esse vídeo e mandar sugestões aí de temas técnicos. As dúvidas que você, integrador, revendedor, tem no mercado, mande aqui que a gente vai responder para vocês, ok? Abraço para todos e até a próxima.